Estamos ao vivo. Vamos entrando, começando. Posso iniciar? Pode. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro e formação, curso de Vida, Teologia e Espiritualidade, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, nosso primeiro bispo diocesano de Jundiaí. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos hoje essa formação com a nossa assessora, a professora Marli, e também nós temos presente hoje, com grande alegria, o nosso bispo Dom Vicente Costa, que também dará sua palavra, a nossa coordenadora pedagógica do Centro Diocesano, Maria Ângela Paula. Iniciaremos essa formação invocando o Espírito Santo e logo após a oração de Dom Gabriel para alcançar a canonização, a sua canonização, pedindo a Deus. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração para alcançar a canonização de Dom Gabriel. Ó Deus, que enriquecestes o coração do vosso servo, o bispo Dom Gabriel, com os dons do Espírito Santo, e o fizestes pastor incansável e modelo perfeito das virtudes cristãs e conselhos evangélicos, dignai-vos manifestar os méritos do vosso servidor, elevando-o à glória dos altares, para a edificação da vossa igreja e a alegria do vosso povo, concedendo-me, por sua intercessão, a graça. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, acolho com muito carinho nosso querido bispo, Dom Vicente Costa, que também dará sua palavra, com certeza com muita alegria, por esse curso, por essa formação sobre a vida, a espiritualidade, a teologia de Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Então, a todos e a todas, uma boa noite. Mais uma vez, o Centro Diocesano de Formação do Laicado, Dom Gabriel, tendo à frente como coordenadora, a nossa irmã Cida, e também o assessor eclesiástico, nosso padre Cristiano, que é vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Jundiaí, e a secretária executiva, Maria Ângela Palma Ribeiro, presente, e o diretor, padre Leandro Megeto. Com muita alegria, agradeço o Centro Diocesano de Formação do Laicado, Dom Gabriel, que nos brindou com mais um curso gratuito sobre o primeiro bispo desta querida e amada diocese do Jundiaí.
Realmente, Dom Gabriel é o pai fundador. Ele que fundou esta igreja querida, como sabemos. Ele foi eleito bispo e depois foi eleito bispo daqui em 1966 e iniciou o seu ministério, o seu pastoreio como estrela que brilha. Dia de Epifania, quando os três magos seguiam a estrela até a Gruta de Belém, iniciou a sua missão episcopal no dia 6 de janeiro de 1967 e dirigiu esta igreja em nome de Jesus, o bom pastor, por 16 anos, vindo a falecer no dia 11 de março de 1982. Sempre aquele que inicia uma obra, inicia, digamos, um projeto, ele deixa sua marca para sempre. E assim nossa diocese nasceu deste grande bispo místico de profunda espiritualidade, um bispo carmelita que escolheu como lema episcopal Filhus Ancille Tue, filho da tua serva. Como fiel carmelita, seguindo de perto Maria, Nossa Senhora do Carmo. É bom lembrar de onde viemos, pois sabendo de onde viemos, podemos saber quem somos e para onde vamos. Um povo que esquece a sua memória, um povo que não se lembra das suas raízes e um povo sem identidade, sem perspectiva do futuro. Então, louvo a Deus pelo Centro de Formação Prolaicato de ter oferecido aos internautas este curso sobre a vida, quem foi este pai fundador, o seu modo de pensar, viveu os tempos do Concílio Vaticano II. Parece-me que ele, aí a professora Marlene, os estudiosos, parece que ele participou de ser, claro, porque ele foi eleito bispo fiel, carmelita, em 46, não participou, Maria, das 4 sessões do Concílio Vaticano II, e, além do seu modo de pensar, a sua espiritualidade. É bom lembrar que Deus se não participou, Maria, esse curso, possamos conhecer mais de perto 4 sessões do Concílio Vaticano II, possamos cada vez mais crer no modo de pensar a sua espiritualidade. É bom lembrar que Deus se não participou, Maria, são as virtudes do Padre Jordan, é beato, o milagre que aconteceu aqui na diocese. Deus queira que aconteça esse sinal extraordinário, comprovado cientificamente, pela ciência e medicina, para que possamos, se Deus quiser, ter Dom Gabriel para ser venerado em nossos altares, em nossas igrejas. Agradeço aqui os assessores, o Padre Neias, muito culto, lá do Cristo Rei, pároco lá em Salto, a professora Marli Lombardi, minha querida revisora, querida amiga, que sempre me ajuda, como falo para você, Marli, com as suas revisões, a facilitar o peso da minha cruz episcopal, no que diz respeito a todos os escritos que tem que fazer, eu me corrijo tudo, ou quase tudo, que as cartas pronúncio nunca mandei para ela, aí são mais sigilosos, E também vejo os membros do movimento Cursilho de Cristandade, que Dom Gabriel tanto amava, me consta, e tanto incentivava. Estou vendo aqui a nossa querida Fátima Aparecida de Ângelo Morim, que é a coordenadora, e outros membros deste abençoado cursilho, movimento eclesial. Tenhamos todos. Quantos encontros em Marcinda e Maria Ângela nós teremos? Quantos encontros durante este semestre? Iremos até novembro, até dia 25 de novembro. Uma vez por semana? Uma vez por semana.
Aqui com Marli e com o pessoal do Movimento de Cursílio, iremos todo mês de agosto até dia 2 de setembro. A partir do dia 9 de setembro, iniciamos com o Padre Enéas, que vai trabalhar a obra de Dom Gabriel, O Homem e a Sua Realização. Muito bem. Então, que todos possamos aproveitar bem do curso, como recentemente foram publicadas 2 obras, né? A Via Sacra, né? E este livro, O Homem e a Sua Realização, Roteiro para a Felicidade. Dom Gabriel, na sua simplicidade, na sua mística, descobrir qual é o objetivo do ser humano, de sua criação. E, portanto, qual o segredo da felicidade? Tão importante que nesse tempo de pandemia, de tanta provocação, tantos problemas, que saibamos descobrir como Dom Gabriel descobriu e viveu o segredo da felicidade. Tenham todos um bom e profícuo encontro, curso sobre a vida, teologia e espiritualidade de Dom Gabriel. Muito obrigado. Obrigada, Dom Vicente, pela presença. Agora eu passo a palavra à Maria Ângela, que vai também nos orientar. Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Nós estamos realmente, como diz Dom Vicente, muito felizes de estarmos iniciando esse curso, que foi pensado desde 2009, 2019, a gente estava pensando de fazer esse curso, aí veio a pandemia, né, Marli? Aí paramos um pouco, então nós estamos gestando esse curso há bastante tempo, ele é de suma importância, porque é importante que a gente conheça a nossa história, e que Dom Gabriel faz parte dessa história aqui dessa diocese, e é um homem santo que a gente precisa conhecer, né? Que a gente já admira e precisa conhecer muito mais. Esse curso foi pensado para a gente ter também um aspecto testemunhal, por isso que a gente convidou a professora Marli. Quando pensamos de fazer o curso, foi dito que a melhor pessoa da diocese para fazer isso era a professora Marli, pela sabedoria dela e também porque ela teve convivência com Dom Gabriel, né? Ela e o pessoal do Cursílio, que foi um grande legado, o Cursílio aqui na diocese, desse bispo, ele trouxe o Cursílio e outros legados para a diocese. Então, nós vamos ter esse mês de agosto todo com Marli e a equipe do Cursílio, que vai trazer toda esses testemunhos de Dom Gabriel. Hoje, a Marli vai fazer a gente fazer uma viagem histórica, porque ela vai trazer toda a trajetória histórica da diocese e também do que estava acontecendo naquela época de Dom Gabriel, para a gente conhecer melhor Dom Gabriel. E depois, os outros dias, a gente vai ter os testemunhos dos membros do Cursílio. A partir do dia 9 de setembro, aí o Padre Enéas vai trabalhar o livro O Homem e Sua Realização, de Dom Gabriel. Então, espero que todos gostem, que divulguem para mais pessoas, para que muitas pessoas da diocese conheçam o Dom Gabriel. Professora Marli, muito obrigada pela sua colaboração, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer muito grande estar aqui e fazer parte dessa equipe que vai apresentar esse curso sobre Dom Gabriel. Porque Dom Gabriel realmente na nossa vida, eu falo nossa, porque estou incluindo Círia, aí estou incluindo Fátima, Cidinha, o pessoal que eu estou vendo, o Emerson e o Adriano, que estão aqui também, que vão falar depois. E Dom Gabriel na nossa vida é aquela luz que despertou em todos nós a experiência de Deus, o caminho para a experiência de Deus. Nós o conhecemos, Ricier e eu, principalmente, ainda jovens, na faixa dos 20, 30. Eu tinha 20 e pouco, você tinha um pouquinho mais, né? Então, e aí nós conhecemos Dom Gabriel, que foi um grande momento de nossa vida, um momento que não dá mais para esquecer. E eu faço parte do movimento de Cursílios, eu fiz o Cursílio em 1971, que foi um movimento que Dom Gabriel instalou aqui na diocese. Um movimento para que o ajudasse
a evangelizar. Ele percebeu a força do movimento em relação à evangelização. E ele se dedicou na formação dos evangelizadores, que nós chamávamos de dirigentes. Agora não é mais esse o nome, são mensageiros, são os evangelizadores. E eu venho caminhando na igreja desde aquela época, então tem 50 anos aí de caminhada, de evangelização. Eu sou professora de língua portuguesa, aposentada pelo Estado, mas eu ainda trabalho. Eu faço parte da equipe que agora dá aula para o seminário. Eu acho que esse é um presente muito grande na minha vida. E no final, assim, né, da caminhada, da minha profissão, Deus me colocou no seminário, junto da equipe que faz a formação dos seminaristas na diocese. Estou no seminário no propedêutico, principalmente desde que ele veio para cá, porque era em Itu, e passou a ser em Jundiaí, acho que em 2012. Então, a primeira turma do propedêutico já se ordenou, eles já são sacerdotes, isso emociona muito e enriquece muito o coração. A segunda turma vai se ordenar diácono agora, no dia 3 de setembro. Eu já fui convidada para a cerimônia, já disse que vou, já estarei lá. É uma alegria muito grande, essa caminhada no meio desses meninos. A gente vê, botando ela para um, falar, esse aí vai. Esse aí tem dom, tem vocação, esse eu vou ver ordenar. E realmente eu estou vendo essa caminhada e eles todos aqui chegando à ordenação e sendo padre. Eu sou casada há 55 anos, sou casada com o Valdir, que também faz parte do movimento de conhecidos. Nós temos 2 filhos, os filhos são casados também, e 3 netos. O Pedro tem, o Fabrício, que tem 15, e o Zio, que tem 8. Então, esses são os meus filhos e os meus netos, que me ajudam também me ajudaram nessa apresentação, na montagem e tudo. E estar aqui hoje para falar de Dom Gabriel, então é uma alegria, é muito mais minha do que de vocês mesmo, porque eu também me agora nesse mundo, de novo, de Dom Gabriel, e muita coisa que durante 50 anos me fez crescer. E achei que seria bom a gente começar. Então, Rodolfo, por favor, se você puder mostrar a tela, começar aqui uma vida, teologia e idade de Dom Gabriel, que é o nome do curso, não é? E fazendo aqui uma trajetória histórica da diocese de Jundiaí. Ele vai colocar a tela e a gente acompanha aqui. Como todo professor de português, não é? É mania. A gente começa sempre pela definição. O que é uma diocese? Diocese, se você for procurar a etimologia, você vai encontrar aqui, ó. A palavra vem do grego bizantino, né? É um tipo de grego, não é isso, Dona Vicente? Existe, pelo que eu vi, existem vários tipos lá. Então, esse é o bizantino. E está escrito aí, ó. Tá? Dioceses. Que passou para o latim tardio, que também é um momento da língua latina, o latim tardio, dioceses, e que acabou sendo diocese. É o que uma diocese? É um território sobre o qual um bispo tem jurisdição. E o que é o bispo? Quando eu era criança, o bispo, para mim, o bispo era a pessoa que aparecia de vez em quando para crismar. Eu não tinha a menor noção de um bispo, qual a função, por que era bispo. Depois eu fui aprendendo. E aqui eu trouxe, então, para vocês, que o bispo é o superior eclesiástico. Ele é responsável por dirigir todas as paróquias que fazem parte da sua diocese, todas. Então, imagina Jundiaí, quantas paróquias tem, o bispo é responsável por dirigir todas as paróquias.
E ele é autoridade também para administrar ou governar. E o que é uma diocese? É um distrito cuja administração eclesiástica está a cargo de um bispo. Então, Jundiaí, nós temos 11 cidades, 11 municípios, e essa administração aí está a cargo do bispo. No caso, o bispo Dom Vicente. Várias dioceses formam o quê? Uma província, províncias eclesiásticas. E diocese bem significa parte do povo de Deus. Nós, diocese de Jundiaí, somos parte do povo de Deus. Se a diocese não tiver um bispo, nós dizemos que é uma diocese vacante. E além de todas as funções que tem uma diocese, que tem um bispo, também tem a função de formar futuros membros do clero. Daí a existência dos seminários, onde os aspirantes fazem os estudos que lhes permitem ordenar-se. E aqui em Jundiaí nós temos o nosso seminário diocesano. Não é que lá é que eles fazem os estudos. Podemos seguir aqui com os slides. A Diocese de Jundiaí, ela foi criada a 7 de novembro de 1966, pela bula Quantum Conferat de Paulo VI, e instalada canonicamente no dia 6 de janeiro de 1967. 6 de janeiro de 1967, um ano depois que eu casei. Eu estava casado fazia um ano, quando a diocese foi instalada. Aliás, eu só fiquei sabendo que existia diocese, que existia paróquia, esse tipo de coisa, depois que eu casei com meu marido. Meu marido era da igreja. Um dia o padre Zé Roberto me perguntou, você sempre foi da igreja? Eu falei, não. Até conhecer o Valdir, não. Eu ia à missa todo domingo, eu participava porque eu estudei no Colégio São Vicente e as irmãs, então, exigiam que nós participássemos da missa todos os domingos. Eu ia, mas não entendia nada não, até porque as missas eram em latim. Naquela época, eu era adolescente, bem jovenzinha, tá, Dom Vicente? Não muito. Né? Então, ainda as missas eram em latim. Mas depois, um pouco mais, alguns anos mais, eu conheci o Valdir, nós começamos a namorar, e ele era congregado mariano, lá na Vila Arens, na igreja da Vila Arens. E aí eu comecei a participar da missa com outros interesses também, e procurei aprender, né, aquilo que eu não sabia. Aí eu vim saber sobre diocese, depois logo veio Dom Gabriel para cá, e eu fui me inteirando dessa condição nossa. O primeiro bispo da nossa diocese, então, foi Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, natural da cidade de Itu. Nós temos uma padroeira, né, a padroeira principal, Nossa Senhora do Desterro, da cidade de Jundiaí aqui, que foi designada aqui, nossa padroeira, desde 1615, por isso ela é a principal aqui. Então, desde que, eu acho que a cidade começou, né, aqui em Jundiaí, em 1615, já foi designada Nossa Senhora do Desterro como patrona da cidade. E o território da nossa diocese, ele foi desmembrado quase que totalmente da Arquidiocese de São Paulo, com exceção de Louveira, que pertencia a Campinas. E aqui trouxe um mapa para nós vermos, então, as cidades que fazem parte da nossa diocese. Então, aí, ó, Itu, Salto, Cabreúva, Itupeva, Louveira, Jundiaí, Campo Limpo, já está para cá. Várzea Paulista, Cajamar, Pirapora e Santana de Parnaíba. Essas são as cidades que compõem a nossa diocese. No próximo slide, aí nós vamos ver os dados gerais. A superfície do território é de 2.266 quilômetros quadrados, a população residente em 2019, esses dados todos são de 2019, a Adriana me passou, 1.313.039,
pessoas. Católicos, em 2009, nós tínhamos 866 mil. Batizados em 2019, 6.580. Primeiras comunhões, 5.447. Confirmações, 4.507. E matrimônios em 2019, 1.734. Paróquia 67, uma quase paróquia. E comunidades, 329. E os presbíteros? Temos os incardinados na diocese residentes, 92. Incardinados não residentes, 9. Não incardinados residentes, 4. Presbíteros, membros e congregações religiosas, 25. Um total de 130 presbíteros, 130 padres. E diáconos, temos os transitórios, nenhum, né? Nós teremos 4 em setembro. Aqui, quanto? Uns 15 dias? Mais 20? Nós teremos 4. Permanentes incardinados, 66. Permanentes incardinados eméritos, 17. Permanentes não incardinados na diocese, 3. Religiosos não presbíteros, 2. E religiosas, 176. Seminaristas, 47. Né? Com a graça de Deus, eles passaram por mim. Esses 47 e os outros que se ordenaram também. Eu achei que seria interessante nós vermos um vídeo agora que mostra a riqueza, a grandeza da nossa diocese. E nesse vídeo, o hino aqui o hino da Nossa Senhora do Desterro, que foi escrito, que foi composto, né, pela professora Aide do Manjim Mojola. Ela é professora de música, nasceu em março de 1968 e faleceu em dezembro de 65. Foi casada com o Dr. Pedro Calau Mojola. Ela é autora também do hino Terra Querida Jundiaí, o hino oficial. Foi oficializado pela Lei Municipal 869. Temos uma escola em Jundiaí, a EMEB Aide do Manjim Mojola, com o nome dela, professora Aide do Manjim Mojola, que parece que fica na Vila Hortolândia. E eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção na letra do hino, porque as minhas aulas têm muita música, né? Eu costumo trabalhar com muita música. E os meninos do seminário, eles sabem, então eles mesmos, às vezes, trazem música. Vamos cantar, professora? Vamos cantar, mas só que antes de cantar, vocês vão saber o que vocês estão cantando. Vamos analisar essa letra aí. Cadê o sujeito dessa letra? Onde é que está o sujeito desse verso? Cadê o verbo? Que tempo que está? Então, depois da análise, aí a gente canta. E pensei em fazer a mesma coisa aqui, né? Analisar. Entoemos este hino de fé viva e verdadeira à Senhora. Então, entoemos, o verbo está no imperativo. Vamos entoar, quer dizer, vamos cantar. E entoar é mais que cantar. Entoar é você colocar a alma, sentimento nessa letra que você vai cantar. Esse A tem um atraso. Entoemos este hino para a Senhora do Desterro. Então, é uma homenagem que se faz à Nossa Senhora. Quem somos nós? Aí a professora fala que nós somos filhos de uma santa terra. E aqui ela está conversando com a Nossa Senhora. A vós devemos gratidão. A vós quem? Quem é esse vós? A Nossa Senhora. Pela sua ordem e progresso, pela ordem e progresso de quem? Da terra. Da terra. Nós, os filhos, erguemos alto com orgulho seu pendão. Eu já ouvi gente falar perdão, não é perdão. É pendão, é bandeira. Vamos erguer alto com orgulho pendão, a bandeira de Jundiaí. É isso que ela quer dizer. A vossa ajuda, olha, tá vendo? Está no imperativo, segunda pessoa do plural. A vossa ajuda de quem? Da Nossa Senhora do Desterro. Nos dá, para nós, os filhos, valor e proteção. Agora ela fala para o povo, para os filhos de Jundiaí. Diante da querida imagem,
curvemo-nos, o imperativo é para nós, agora vamos nos curvar humildemente para prestar esta homenagem sincera e pura que vem de um povo crente. Nós, povo crente. Agora volta de novo para Nossa Senhora. De vossa graça, repete, pedimos paz eternamente. Então, para ela que ela está pedindo. A graça para Nossa Senhora. Numa aurora radiosa, quer dizer, numa aurora, numa manhã, num nascer, num renascer de esperança, luz e amor, todos unidos, todos nós unidos, os jundiaenses, o povo de Deus, todos unidos vos saudamos. Saudamos quem? A Nossa Senhora, esse vos é Nossa Senhora. Ouvi, Senhora, ouvi nosso clamor, e é ouvir, né, pessoal? Não é ouvir. Também eu já ouvi muita gente dizer ouve. Não é. Se fosse ouve, teria um E aqui. Mas é ouvir, é imperativo. Então, a tônica é no vi. Ouvir, Senhora, é o vós. Ouvir nosso clamor. De novo, pedindo para ela. Guiai-nos sempre, intercedei junto ao Senhor. É maravilhosa essa letra, não é? Aí eu peguei um momento da nossa diocese festivo, a festa dos 50 anos, em que o povo entra cantando. Dá para a gente ouvir, Rodolfo? O povo entra cantando. E eu trouxe a foto do nosso bispo, atual bispo. Não vamos falar dele agora, vamos ter um momento especial para falar dele. A foto aqui da Cúria, onde acontecem todos os projetos, os processos, os planejamentos, as reuniões, e aqui o símbolo também da Cúria. E podemos passar para um segundo momento, quando nós vamos, então, eu convido vocês a fazerem uma viagem no tempo, porque pensando como é que nós vamos fazer essa aula. E me lembrei que
me ocorreu que fazer uma viagem no tempo aqui seria muito bom. Voltar um pouquinho para os anos rebeldes, os anos dourados e os anos rebeldes, mais especificamente. Fazer um ver, pensei em fazer um ver aqui de como estava o mundo e o Brasil nesse momento em que Gabriel chega. O que estava acontecendo? Principalmente aqui nos anos 50, não é? Quem é daquela época, eu acho que não tem ninguém aqui, nenhum de nós. A gente é depois, né? Pelo menos 50 a gente era criança, pequena ainda. Mas estava acontecendo uma revolução aqui no mundo. Os anos 50, eles estavam... Tem um slide aqui? Nós percebíamos o quê? Uma mudança no perfil da sociedade. E uma crescente prosperidade. Por quê? Porque eram os anos pós-guerra. O mundo estava saindo de uma guerra e tudo estava sendo reformulado, reconstruído, tudo estava sendo refeito. E agora, que nessa época de 1950, começou a prosperidade, uma prosperidade econômica vivida pelos Estados Unidos, principalmente, e por alguns outros países que comemoravam aí o final da Segunda Guerra. O mundo era perpassado por um sentimento de otimismo e esperança. Mas nós tínhamos conflitos também, né? Enquanto tinha essa evolução econômica, essa prosperidade crescente, também surgiram aqui alguns conflitos, porque foi uma época de revoluções tecnológicas. Antes de falar dos conflitos, vamos falar das revoluções tecnológicas aqui. Rodolfo, a gente não está vendo os slides. Eu vou falando, se puder colocar os slides, aí o pessoal pode ir acompanhando. Principalmente na era na área da comunicação, houve uma revolução e começaram a surgir as propagandas no rádio e principalmente a chegada da televisão. Aqui em 1950, foi mais ou menos essa época em que surgiu a televisão. Eu me lembro que pouca gente tinha televisão. Não era todo mundo que tinha. E aqueles que tinham televisão também tinham os vizinhos na casa. Porque os vizinhos vinham para assistir. Então, a gente chamava de televizinho. E vinham assistir televisão em alguma casa da rua que tivesse televisão, ali era o ponto de encontro. E também das telecomunicações que começavam ali naquele momento. Os Estados Unidos eram era um modelo de prosperidade e de confiança. E a mulher, a figura da mulher, naquela época, 1950, era uma figura bela e bem cuidada. As mulheres eram muito bem cuidadas, porque a moda estava em explosão na Europa, Paris, Itália. Foi o grande momento da moda. Então, a mulher era muito bem cuidada. Ainda era dona de casa, esposa e mãe, só. Né? Então, era do lar. O que o pessoal fala? Do lar, bela, recatada e do lar. Bela, recatada e do lar. Mas muito bem cuidada. Porque a mulher era educada para o casamento. Então, qual era a função da mulher? Esperar o marido chegar. E como ela deveria esperar o marido chegar em casa? Muito bem arrumada, muito bem cheirosa. Eu me lembro que as primeiras pregações do Cursilho, quando nós começamos, em 1951, tinha essa fala. Você não pode esperar o seu marido cheirando a alho e cebola.
Você tem que estar sempre bem arrumadinha, perfumada, cabelo arrumado. Era esse o discurso. Durou um bom tempo, viu? Depois é que desapareceu, agora que não é mais. Mas era desse jeito. Então, foi o momento da alta costura e da indústria de cosméticos também. Tínhamos avanços científicos. Primeiro transplante de órgãos, e se eu não estiver enganada, foi do coração, porque o médico do meu marido tem uma foto no consultório dele do primeiro transplante de coração que aconteceu. E a primeira vacina contra poliomielite é dessa época aí. Lançamento da nave Sputnik 1 e 2. Nessa nave Sputnik 2, lançaram a cadela Laika para o espaço. E foi o tempo do advento do rock and roll nos Estados Unidos. Elvis Presley, Chuck Berry, Chubby Checker, Bibi Haley. Foram os nomes desse momento aqui. Mas, como eu falei, os conflitos também existiram. Principalmente a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana, que implantou o regime socialista em Cuba, porque derrubou o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. E no plano econômico, o Tratado de Roma de 1957 estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia. No Brasil, nós tivemos a criação da Petrobras e as multinacionais começaram a aparecer. Isso em 1950. Aí nós passamos para os anos 60, que são chamados de anos rebeldes. Por que anos rebeldes? Porque aconteceu um movimento de rebeldia, principalmente por conta dos jovens. Os questionamentos de negação da cultura vigente, eles questionavam, e aí, por quê? Porque eles queriam quebrar os tabus, eles queriam quebrar as normas e os padrões culturais. Eles estavam descontentes com a vida e os padrões estabelecidos pelos pais, principalmente, e eles resolveram ir para a rua. Então, era um movimento de jovens por todos os cantos, na Europa, no Brasil, eram os jovens brigando, eram os jovens revoltados, eram os jovens se revoltando contra o momento atual. O auge desses movimentos foi o movimento hippie, na década de 60 nos Estados Unidos. E o movimento punk, em 1970. Por quê? Porque a rebeldia era a arma que eles utilizavam. Houve uma mudança muito grande na moda, na música, na fotografia, na cultura, na arquitetura e na moda em geral. Próximo é o anterior, é o slide anterior, dos anos rebeldes. Rodolfo, é o slide anterior. Aqui, isso, é isso. Houve o quê nesse momento? O fortalecimento dos movimentos de esquerda nos países do Ocidente, tanto no plano político quanto no ideológico. Uma explosão de consumo ocasionada pela prosperidade dos países ricos. No plano cultural, houve aí o movimento da contracultura. O que foi esse movimento da contracultura? Exatamente o que eu falei agora. Esse questionamento e essa negação da cultura vigente, principalmente pelos jovens. E o surgimento do feminismo e os movimentos civis em favor dos negros e dos homossexuais. Então, aqui, gente, 1960, tem até um livro que fala que foi a década que mudou tudo. Movimentos como os hippies, contrários à Guerra Fria e do Vietnã, manifestações em diversos países pelos negros, Black Power, pelos gays, Gay Power, e pela igualdade de estatuto entre os gêneros, os humans e
Enquanto isso, nós vamos nos encaminhando aqui para o Brasil, mas antes vamos mostrar aqui que essa rebeldia dos anos 60 teve o ápice em 1968. E em 1968, a nossa diocese estava brotando aqui em Jundiaí. Diversos movimentos estudantis pelo globo tomavam conta das ruas, e nós temos o protagonismo de uma revolução cultural e nos costumes. Tudo mudou, então, né? É o momento agora, olha, já viu as posturas aí? É sim o momento do rock and roll. A dança da contestação. Os jovens dançavam rock and roll, os pais detestavam, ficavam horrorizados pela maneira como eles dançavam, porque não gostavam daquela dança. É sim o momento agora dos Beatles. Os Beatles surgem agora. É o momento dos Rolling Stones. E, como o grande protesto, foi o espetáculo Hair, nos Estados Unidos, na contracultura hippie. O que tinha essa peça de tão extraordinária? Tinha elementos protestatórios, cena de nu explícito no palco. Hoje, até que não é tão espantoso, não é? Fiquei pensando, enquanto pesquisei aqui, e naquele momento chocou a sociedade, chocou a humanidade, essa peça aqui. Hoje, não sei se chocaria, acho que não choca não, porque tem tanto nu explícito por aí, não é? Essa peça teve um nu explícito e referência ao uso de drogas ilegais, o grande escândalo da década de 60, o uso de drogas ilegais. Então, a peça tinha essa referência. Por isso, ela causou tanto impacto. E houve aqui uma mudança de comportamento em nome da liberdade. O fim da repressão, houve o advento aqui do feminismo. A mulher resolveu, ou conseguiu, né, ou conseguiu se libertar, porque ficou conhecendo, ficou criado, ou foi produzido, né, aqui, foram produzidos os anticoncepcionais. E então começaram as separações, porque a mulher se tornou bastante livre a ponto de dizer: eu não quero mais ficar dentro de casa, só esperando o marido voltar, bonitinha, penteada e cheirosa. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero uma profissão, e eu não quero mais esse marido. E começaram as separações, então. Já havia, claro que já havia, mas elas se tornaram muito mais numerosas nesta época aqui. Houve a interpenetração do universo masculino e feminino, porque agora a mulher começou a lutar pela sua igualdade, queria, como tem até hoje, não é? Continua, mas começou lá. E a mudança da natureza das relações amorosas. A mulher, agora ela tinha a seu favor o anticoncepcional, então ela não engravidava se quisesse, e ela poderia ter os relacionamentos com quem ela quisesse, porque ela estava livre de uma gravidez indesejada. E no Brasil não era diferente. No Brasil, o que acontecia? Década de 60. Estava aí no auge do processo da industrialização. A construção de Brasília no Planalto Central. E as interligações da capital com as demais regiões do país. Então, o Brasil também fervilhava. São Paulo era o polo econômico em torno do qual se organizava a nova indústria. Mas nós estávamos vivendo aqui, em 64, o contexto de endurecimento da ditadura militar. Lutas políticas no país, passeatas como a dos 100 mil, o nome já fala, né? Reuniu 100 mil pessoas aqui contra a ditadura.
Então começaram as perseguições políticas, as prisões dos sindicalistas e a clandestinidade. O povo que protestava contra o governo começou a ser perseguido, porque era a ditadura, e vivia na clandestinidade. Os artistas, os literatos, os escritores, até os políticos também, que eram contra, eles passaram a ser perseguidos. E a juventude, principalmente, na rua, nos protestos. Congressos da UNE e o fechamento do Congresso Nacional pelo presidente Costa e Silva. Nesse momento, quem grita mais? As artes gritam muito. Então, surgiu o movimento aqui, na TV Record, na TV Tupi, da Jovem Guarda, que não tinha Globo ainda, né? Não tinha toda essa força aqui. Da Jovem Guarda, com todos aqueles cantores jovens também, né? E voltados para a juventude. E depois eles foram muito criticados, as letras das músicas. Os críticos diziam que eram músicas inocentes, descomprometidas, mas, na verdade, eles tinham um objetivo escondido, né? Um objetivo que eles não revelavam. E, junto da Jovem Guarda, surgiu também a Bossa Nova, surgiram os festivais da Record. Lembra dos festivais da Record? Alguém lembra dos festivais da Record? Uma beleza, Elis Regina, Jair Rodrigues, e Chico Buarque, cujas letras clamavam contra a ditadura. Então, muitos deles também foram perseguidos, foram presos. Logo em seguida vem a Tropicália, com os Novos Baianos, e Caetano Veloso foi exilado nesse momento. E quando Roberto Carlos vai visitar o Caetano Veloso lá na Europa, ele está exilado, e ele compõe Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Todo mundo pensa que ele fala para alguma namorada. Não, aquilo foi para o Caetano Veloso. O Caetano Veloso tinha um cabelo encaracolado. E o Roberto Carlos vai visitá-lo, ele está no exílio, ele volta e compõe a música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos para o Caetano Veloso. Esse era o Brasil. Essa foi a década de 60. Essa imagem aqui é a imagem de um livro que mostra aqui, ó, mudou tudo, a década que mudou tudo. Então, nós temos, mudou o quê? Mudou a política, a igreja. Olha o João 23 aí, foi a época do Concílio Vaticano II, né? Nesse momento aqui. Olha os atores, olha a Brigitte Bardot, modelo de beleza, agora era Brigitte Bardot. Olha o John Kennedy, aqui, né? Vocês conseguem ver nessa foto? Estão todos aí, eles que, de certa forma, conduziram essa década aqui do século passado. E daqui a pouco a gente termina, tá, pessoal? Para os jovens de hoje, do século XXI, olhando tudo isso, lendo tudo isso que eu falei, vão pensar, é história. Mas para quem viveu todos esses momentos, quem acompanhou, quem era jovem naquela época, para esse pessoal, isso tudo é vivência. Ver um jornal, um livro, um filme que aborde aqueles acontecimentos é reviver cada sentimento, cada emoção, cada expectativa. E, próximo slide aí, Rodolfo, por favor. Enquanto a vida acontecia dessa forma tumultuada no mundo, no Brasil também, em Jundiaí também, a Diocese de Jundiaí recebia o seu primeiro bispo, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Ele chegava silencioso, tranquilo, mas determinado
A igreja não poderia simplesmente assistir impassível aos acontecimentos, ver os sonhos e ideais se desmoronarem e as pessoas perderem o sentido da vida, numa luta que mais e mais se mostrava cruel e desumana. Era necessário mostrar às pessoas que havia um ideal maior pelo qual lutar. Um ideal perene, acima das conquistas ideológicas ou políticas. Então, olhando aqui para a figura de Dom Gabriel, nós que o conhecemos, podemos dizer dele, ele impressionava. A própria figura de Dom Gabriel impressionava. Ele era magrinho, eu vou usar o termo magérrimo, ele era magrinho, muito magro. Pequeno e uma voz diminuta, uma voz pequenininha. Mas quando ele falava, emanava dele uma força tão grande que ninguém falava. Como diz o Vicente, dava para ouvir uma mosca voando numa sala quando Dom Gabriel falava. E nós tivemos o privilégio de ter Dom Gabriel como professor nosso todas as semanas nas aulas do cursilho. Por isso que toca a nós, né, os mais velhos aqui, nós não somos nem os da primeira hora, nós somos da segunda. Os da primeira hora do cursilho já se foram, já estão lá com Dom Gabriel, já estão com Jesus, já estão na eternidade. Nós é que estamos próximos de nos juntar a ele também. Mas nós somos da segunda hora, porque eu fiz o cursilho número 9 em Judé. Então, teve 8 gerações de cursilho aí na minha frente, uns 2 anos de cursilistas antes de mim. E nós tivemos esse privilégio de ter o Dom Gabriel aí como nosso mestre, professor, toda semana na igreja de São Bento, ali no salão do São Bento. Lá no Colégio Divino Salvador também nós tivemos aula uns tempos ali, a gente se reunia ali, depois passando para o São Bento, e Dom Gabriel vinha desse jeitinho que vocês estão vendo aí, ó, desse jeitinho de batina, sempre de batina, e passou o que para nós? Passou exatamente o que vocês vão ouvir na segunda parte desse curso, que o Padre Enéas vai passar para vocês. As aulas dele eram todas centradas, baseadas no livro que ele escreveu, sobre o homem e sobre a dignidade e sobre o jeito de encontrar felicidade. Para nós ficou muito claro, até hoje, vai para a eternidade, que o jeito de encontrar felicidade só é um. Só é através da experiência de Jesus Cristo, que é o que ele falava. E eu trouxe um vídeo aqui, em que ele mesmo se apresenta. Eu gostaria que vocês ouvissem, não sei se vai dar aí, Rodolfo, a voz de Dom Gabriel. Aquela voz diminuta. E ele também falava algumas piadinhas no meio, e eu encontrei um vídeo em que ele se apresenta para os presbíteros, ele dá uma aula para os presbíteros e ele se apresenta, ele fala de onde ele fala quem é ele fala como ele é. O vídeo é grande, mas só os 2 primeiros minutos é que interessam para nós. Será que é possível, Rodolfo, rodar esse vídeo agora? Estou subindo ele, dona Marli. Provavelmente fique sem som aqui. Sem som aqui, mas tá para o pessoal, tá som. Ah, tá. Para quem está assistindo, tá. Então eu conto o pessoal aqui que está. Ele fala com Dom Gabriel. Esse é o coisa que vocês quiserem ouvir. Eu gosto. Eu já fiz 25 anos, já faz muito tempo. Eu sou célibe, sou casado,
tinha só um pulmão, perdeu E minha esposa é a melhor do mundo. Ele saía para alimentar as pessoas, ele saía na De maneira que eu sou casado. Não tenho mais nenhum pretendente, porque não adianta, né? E ele perdeu um De pulmão. maneira que Por isso ele tinha uma voz tenho 25 anos já feito, fiz 50, Dona Marli, 52. Dona Marli, Ah, tá cobrindo a voz do, tá cobrindo a voz do Dom Gabriel. jovem também no meio de vocês. Né? Cabelo branco é raça. Tem muita gente que não tem nem branco nem preto, como eu estou vendo. E assim é que nós vamos então ajudar-nos uns aos outros. Agora esqueci uma grande qualidade, eu sou ituano, né? Ituano, não lituano. Ituano, de Itu. Porque tudo é grande. Depois que eu saí de lá, porque não estava lá. Bem, então esta é a minha apresentação. E vamos iniciar o nossa missão. Eu recebi essa missão de propor a vocês o assunto de hoje, de amanhã. E o Padre Lino e eu faremos esse serviço. Naturalmente não é exclusivamente. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês essa noite, até aqui a voz do Dom Gabriel. Nós também conseguimos ouvir aqui um trecho dele falando. Ele chega nesse momento conturbado da história, ele chega aqui em 1967 e ele vai para a catedral, porque é a igreja do bispo. E eu me lembro aqui, nesse tempo que Dom Gabriel chegou, quem frequentava a catedral era o pessoal da elite de Jundiaí. Eram as mulheres da elite. Porque os homens da elite levavam as mulheres na missa das 10 e ficavam na lanchonete do lado tomando cerveja, porque era domingo. E aí eles esperavam as mulheres, então, participarem da missa e depois levavam, iam todos para casa. E eles já começavam no domingo aí. E Dom Gabriel chegou e viu essa situação aqui em Jundiaí. Quem participava? O que tinha? O que tinha em Jundiaí de pastoral, de movimento? Tinha o pessoal, a comunidade do Santíssimo Sacramento da Catedral. Eram os únicos homens aí que a gente se lembra que participavam, que faziam parte da igreja. Não tinha mais nada, pessoal. Tinha as mulheres que iam para a missa às 10 horas na Catedral. E Dom Gabriel, então, resolve pôr as mãos à massa. Na massa. Fazer o quê? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou agitar essa diocese? Ele começa conversando com as pessoas, ele começa pesquisando, até que ele fica sabendo de um leigo que havia feito uma experiência de Jesus Cristo e vinha contando essa experiência de Jesus Cristo para os amigos. Ali isso chegou nos ouvidos do Dom Gabriel. E Dom Gabriel chama esse leigo para conversar. O nome desse leigo, era Rui Cúrio. E o Rui conta para o Dom Gabriel que ele participou, sim. Tinha participado, sim, de 3 dias de um retiro espiritual que tinha mudado a vida dele. Que tinha feito com que ele pensasse na vida, com que ele descobrisse o verdadeiro sentido da vida e que tinha proporcionado para ele a verdadeira descoberta de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo e o caminho para Deus. E que ele havia se transformado, ele havia transformado a vida dele. E quando Dom Gabriel perguntou para ele o que ele tinha feito, qual era o nome desse retiro, ele falou, olha, chama Cursilho de Cristandade. E Dom Gabriel, então, se interessou, porque percebeu que pelo Cursilho de Cristandade daria para evangelizar o povo de Jundiaí. E aí ele ficou sabendo que em Campinas já havia esse movimento instalado.
Então, ele junta um grupo de homens, e depois sobre isso o Vicieri fala melhor na próxima semana, porque o Vicieri conheceu esse lado masculino, os cursilhos de Jundiaí começaram primeiramente, não só em Jundiaí, mas no mundo todo. Primeiro só para homens, depois, por causa das brigas das mulheres, né? E começaram os cursilhos femininos, as mulheres começaram a brigar com os homens. Onde você vai? Sai na quinta-feira à noite, com uma mala. Olha, eu vou dizer até o nome dessa pessoa que falava isso. Adelaide Molina, que eu não sei como é. Ela era esposa de um delegado aqui de Jundiaí. E ela dava esse testemunho no cursilho depois. O homem bravo dentro de casa, era um delegado. Bravo dentro de casa. Não ria, não assobiava, não cantava. Um homem sério. Some um final de semana, pega uma mala, põe umas roupas, aparecem uns outros homens lá em casa, levam esse homem embora na quinta-feira à noite, ele volta no domingo à noite, assobiando uma música que eu nunca ouvi na vida. Eu olhei para ele e falei, hoje você não dorme comigo. Onde você andou esse final de semana? O que você foi fazer nesse final de semana? De onde você vem? Completamente mudado. Nunca assobiou aqui dentro. E agora está subindo essa musiquinha aí que eu não sei nem o que é. Então, por causa dessas brigas, começaram os cursilhos femininos. Né? E depois, semana que vem, o Vicieri conta para vocês um pouco daí vem história. Né? Quando o Vicieri começar, vem história. Então, Gabriel juntou, então, alguns homens, eu estava dizendo isso, e foi para Campinas conhecer esse tal de cursilho de cristandade. E fez o cursilho. E voltou para Jundiaí. E instalou o movimento de cursilho. Entre outras coisas que ele fez. Aí, então, eu acho que é bom nós terminarmos, né? Já são 21 e 20. Já deu? Na próxima aula, nós podemos falar aqui. Vamos fazer uma biografia de Dom Gabriel. Ele já falou um pouquinho quem ele era, né? Que ele é de Itu, que ele veio de Itu, porque Itu tudo era grande e ele era pequeno, ele não podia ficar lá, ele veio para Jundiaí. É o resumo do vídeo que vocês ouviram aí. E na próxima aula, então, eu vou contar para vocês o que Dom Gabriel fez aqui em Jundiaí e o que ele falava para nós. O que foi que encantou a nossa vida. O que ele falava sobre o homem. O que ele falava sobre a alma, sobre o céu, sobre o inferno, sobre a maneira de você caminhar na igreja, sobre a responsabilidade do leigo na igreja, mais os depoimentos que nós vamos ter aqui. A Vicieri ainda acho que não é a próxima, a Vicieri é a outra. Os depoimentos que nós vamos ter aqui do Carmo, do Dionísio, e da Angelina sobre a intercessão de Dom Gabriel na vida deles. Como Dom Gabriel agiu e mudou um momento de dor e de sofrimento na vida da Maria do Carmo, do Dionísio, e na vida da Angelina com a filha Silvia. Tá bom? Então, pessoal, nós esperamos vocês aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, se Deus quiser. Tá bom? Tudo bom, Marli? Era isso. Tudo bom. Fazemos uma oração. Dom Vicente ficou até o final, ele ficou tão encantado que ele não saiu, ele ficou. Dom Vicente, nos abençoe, por favor, para terminarmos a aula. Encantado pela figura, pessoa do Gabriel. Que a gente fala tanto cada minuto, né? E encantado com o conhecimento da Marli, contextualizou tão bem aquele início da nossa diocese, né, que acontecia no mundo, na igreja, e fez amar muito mais, aliás, valorizar muito mais a figura do nosso pai fundador. Parabéns, Marli, querida. E a gente vê como realmente este abençoado movimento do cursilho, né? Este ano estava programado para participar das mulheres. Pois é, Também eu ia. dos homens. Então, ano que vem, vamos marcar com Fátima.
o encontro com as mulheres, as meninas. Mas como o Dom Gabriel foi providenciado para esse movimento e tantas iniciativas que ele conseguiu realizar aqui na nossa diocese, tá bom? Muito obrigado. Então, quinta-feira que vem, quem vai assessorar você de novo, dona Marli? Eu continuo. Continua. Eu continuo e depois tem os depoimentos. Certo, certo. Rodolfo! Senhor! Quantos estão conectados nesse primeiro encontro? Tô vendo aqui, Dom Vicente, chegamos a 72. Olha, então não são 16. Olha, eu continuo a vir divulgando no site da Diocese, né? Porque é importante que as novas gerações, ou aqueles que vieram aqui na Diocese após a chegada, após o desaparecimento dessa grande figura, que todos nós que aqui moramos, principalmente os católicos, conheçam as raízes nessa figura do servo de Deus, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Muito bem. Então, desejo a todos uma boa noite. Domingo que vem é a festa da nossa padroeira, né? A catedral escolheu como tema, com Maria Senhora de Esteiro, enfrentemos juntos o desafio do exílio. Eu já celebrei na terça-feira, quando era dia de São Lourenço, diácono e mártir, né? O padre falou lá sobre Maria, juntos pela misericórdia samaritana. E amanhã é a festa da dedicação da nossa catedral, com Dom Roberto, né, que era coadjutor, foi ele, parece-me, mas depois vou ver melhor. Amanhã à tarde vamos estudar sobre isso. Parece-me no ano 2000, não me lembro muito bem, mas amanhã vou me preparar melhor. E domingo, que Nossa Senhora possa abençoar nossa diocese, né? Não só no Cerro do Esteiro, não é só padroeira da cidade, mas de toda a diocese, de todas as 11 regiões e todas as nossas paróquias, né? São 67, enfim. E que Deus abençoe vocês todos, tá bom? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que o bom Deus que plantou em nossa história essa figura do servo de Deus, Dom Gabriel, ele que se chamava servo de Maria, tão devoto que ele era de Maria, Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe. Que Deus, pela intercessão de Maria, cuja solenidade vamos celebrar aqui na nossa diocese como nossa padroeira, pela intercessão do servo de Deus, Dom Gabriel, que Deus abençoe a todos nós, para que nós saibamos viver esta grande herança, esta grande riqueza que recebemos do Pai fundador dessa diocese, e possamos, como ele, procurar e crescer no caminho da santidade. Que Deus abençoe todos aqueles que organizaram esse encontro, os coordenadores, assessores, enfim, da Escola de Formação Diocesana para o Laicado Dom Gabriel, e que Deus nos abençoe, a nós, nossas famílias, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigado. Irmã Tina, Obrigada, dona Dona Marli, Fátima, coragem. Amém. Michele, a Maria Aparecida, enfim, todos vocês, perseverem firme até o final do encontro, até o final do curso. Obrigado, obrigado. Boa noite. E Boa que noite, o pessoal. seja um pouco mais santa, como Dom Gabriel. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Consciência, Marli, se Deus nosso quiser. esposo maravilhoso. Já. Mas eu gostei do cabelo. Certo. Parabéns, Marli. Gostei do Gostou do cabelo. cabelo? Gostou do cabelo? Obrigado. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, 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 tchau.